Olá pessoal, bom dia. É uma ótima semana a todos vocês. Muito obrigado por estarem nos acompanhando no dia a dia aqui do nosso trabalho, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, enfim, por todos os espaços disponíveis na internet para essa comunicação moderna, né, que o avanço tecnológico nos permite. Há anos, quando aqui estava já como senador, não tínhamos essa possibilidade, né? Então, a angústia de querer saber se o povo brasileiro estava nos acompanhando era maior do que hoje. Ainda hoje existe, obviamente, é uma angústia que nos acompanha. Será que estão sabendo o que eu estou fazendo aqui? Porque nem sempre a mídia convencional divulga fatos positivos, especialmente comportamento, postura. Ainda hoje eu tive a oportunidade de ver num jornal lá do meu estado uma matéria que fala de senadores que abrem mão de privilégios aqui no Senado. E eu que sou do estado, não é? E que abro mão de privilégios há tanto tempo, aposentadoria de ex-governador durante 28 anos, seria mais de 10 milhões de reais, abro mão do auxílio moradia há muitos anos, não é? Pago as minhas contas para morar em Brasília, não sou de Brasília, sou do Paraná. A verba indenizatória que usam para despesas eventuais, restaurante, hotéis, viagens, escritório no estado, não uso, 15 mil reais por mês, mas é assim. Então, felizmente hoje a gente conversa, né? A gente se encontra aqui nesse espaço livre da internet, né? Que é uma conquista de todos os seres humanos que podem exercitar plenamente a liberdade de expressão. Todos podem dizer o que pretendem, o que querem, o que pensam, todos podem opinar livremente. Isto é, sem dúvida nenhuma, um avanço extraordinário, um avanço civilizatório. Isso fortalece a democracia, os princípios democráticos, né? Bom, vamos lá. Hoje, nesta segunda-feira, vamos ter aqui um momento inusitado. O plenário do Senado Federal sempre está esvaziado às segundas-feiras. Eu estou todas as segundas-feiras aqui, mas poucos senadores comparecem na sessão de segunda-feira. Não é uma sessão deliberativa. Hoje o plenário estará lotado. À tarde, nós estaremos com a ordem do dia, colocando 2 medidas provisórias que vencem no dia de hoje. Então, se elas não forem votadas hoje, irão para o arquivo. Isto é um absurdo, né? Porque nós perdemos a oportunidade de aprimorar as propostas. Nós não temos esta oportunidade aqui em razão desse modelo que foi praticado até agora. Neste momento, nós estamos numa fase de transição. A Câmara está aprovando lá uma proposta de emenda à Constituição que vai obrigar uma tramitação diferenciada das medidas provisórias. Teremos uma tramitação diferente. Aí teremos mais tempo aqui para deliberar, para estudar a matéria, para, inclusive, ouvir especialistas, pessoas, melhorar a proposta e apresentar, inclusive, alterações. O que não poderá ocorrer no dia de hoje. Se nós apresentarmos qualquer alteração, a medida provisória caduca, ela vai para o arquivo, perde a vigência. E há uma discussão se o governo poderia reeditar. Eu entendo que sim, ele já tem reeditado outras medidas provisórias. Mas há um questionamento sobre a possibilidade de reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa, né? Sem alterações. De qualquer modo, há a possibilidade de se promover alterações para reeditar. Mas não é o caso. O que vai se discutir hoje aqui é se aprovamos ou não aprovamos. Infelizmente, há méritos
na medida provisória que trata das fraudes no INSS, mas há também pontos que comprometem a qualidade da proposta e que nós poderíamos melhorar, nós poderíamos alterar. Então, especialmente em relação a trabalhadores rurais, nós teremos a possibilidade de aprimorar a proposta, porque, sem dúvida, ela é importante, porque trata de fraudes, nós sabemos que há uma seleção de fraudes. Posso dizer, inclusive, que no governo do presidente Michel Temer houve uma limpeza, houve uma redução da fraude, né, com uma varredura que se fez uma varredura para eliminar a fraude e se conseguiu uma grande economia. Reduziu-se o déficit da Previdência em razão desta varredura feita durante o período Temer no governo. Agora, esta medida provisória vai avançar um pouco e fala-se numa economia de 10 bilhões com esse combate às fraudes. Ocorre que há aí prejuízo, certamente, na área rural, e é preciso dizer mais uma vez que são os pequenos que são alcançados, não é? Os pequenos se constituem maioria, então o número de fraudes está mais neste campo, não é? Mas eles são os mais atingidos por esta medida, porque avança para a área rural e vai praticamente vai eliminar, né, a existência de sindicatos rurais. Eles estarão certamente com a sua ação comprometida. E como nós sabemos, há muita desorganização na área rural, as pessoas são humildes, modestas, são apenas trabalhadoras, né, trabalham, muitos não estudam, não têm esta oportunidade de estudar. Então, para conseguir uma aposentadoria é uma dificuldade. E o sindicato prestava esse serviço, não é? Presta esse serviço até hoje. Eu, como sou da área rural, conheço bem esta realidade. Então, esta dificuldade é visível na área rural. Então, nós poderíamos discutir um aprimoramento nesta proposta, mas não teremos alternativa. Teremos que colocar na balança e ver para onde pesa mais. Pesa mais a favor do país ou pesa mais contra o país? Obviamente, isso é que vai prevalecer no momento do nosso voto. Nós estamos liberando os senadores do Podemos, eles estarão todos na sessão hoje. Eu vejo aí uma preocupação de algumas pessoas que estão tentando conclamar, fazer apelo, convocar os senadores para que estejam em Brasília. Eu posso dizer que, nesse aspecto, o Senado tem agido corretamente. Não há falta de quórum, os senadores sempre estão presentes quando há sessão deliberativa, então eu não tenho nenhuma dúvida que nós teremos hoje a casa cheia com o quórum suficiente para deliberar sobre essas duas medidas provisórias. A outra não tem a mesma importância, diz respeito à AGU, trata de um adicional de gratificação para servidores da AGU, é uma medida provisória que também vai caducar se não for aprovada no dia de hoje. Enfim, não teremos grandes novidades, né? Certamente as duas medidas provisórias serão aprovadas e nós teremos, então, a possibilidade de encaminhar ao governo para a sanção, já que houve alterações na Câmara, então se torna projeto de conversão e cabe aí ao presidente da República a sanção. Vou ver se tem alguma questão aqui importante. Tem que votar isso de fraudes, mas tem muito jabuti junto, diz aqui a Ana Ramalho, né? Pois é, isso, Ana, você tem razão, a gente poderia limpar, né? Aliás, tem mais jabuti na outra medida provisória, que diz respeito à AGU, mas certamente esses jabutis serão excluídos.
para que todos saibam, em 2011, quando nós aprovamos aqui, quando o Senado aprovou, eu votei contra, mas quando o Senado aprovou a flexibilização para as licitações com vistas às obras da Copa do Mundo, com esses estádios maravilhosos, superfaturados, né? Eu dizia na época que o título da Copa do Mundo já havia sido conquistado pelos empreiteiros. Eles já poderiam se considerar campeões mundiais do superfaturamento, não é? E há poucos dias, inclusive, eu coloquei aqui uma montagem, né, de um incêndio no estádio Mané Garrincha. Um vídeo com uma montagem de um incêndio fantástico, né? Uma imagem incrível de um incêndio no Mané Garrincha, e coloquei que aquela obra, campeã de superfaturamento, incendiou quase 2 bilhões de reais do povo brasileiro. Então era um incêndio simbólico ali, uma imagem simbólica do incêndio que ocorreu no estádio Mané Garrincha. Então, naquela oportunidade, quando nós discutimos a medida provisória que flexibilizava as licitações, favorecendo os desvios, o superfaturamento e a corrupção, eu encaminhei uma ação ao Supremo Tribunal Federal. E houve um acórdão que determina ao presidente do Senado expungir, né, expungir do texto original da medida provisória os jabutis. O que é jabuti? É a introdução de matéria que nada tem a ver com o objetivo daquela medida provisória. É uma matéria que não apresenta nenhuma similitude com o que está deliberando naquele momento por intermédio daquela medida provisória. Então houve um acórdão do Supremo Tribunal Federal que determina ao presidente do Senado extirpar da medida provisória toda a matéria alheia a ela, que nada tem a ver com o seu objetivo. Então, neste caso, o jabuti tem que ser eliminado. E eu espero que o presidente Davi Alcolumbre retire desta medida provisória da AGU o que está ali como jabuti. Eu já me reuni agora de manhã aqui com a assessoria técnica exatamente para conhecer bem o texto que veio da Câmara aí na última hora. Senadora, deixa eu ver aqui mais alguma indagação aqui. Aqui. Senadora, é isso que eu estava esperando do senhor. Tá bom. É a Keila, né? Augusto, vai em frente. A Rosa, lutamos pelo Brasil e tal. Bom, então eu vou também abordar aqui uma outra questão, porque eu acho que essa questão das medidas provisórias ficou claro, né? Nós estamos aqui para contribuir, esse é o nosso objetivo sempre, né? Nós estamos sempre dispostos a contribuir com o governo com o objetivo de mudar estruturas que são já ultrapassadas e que proporcionam prejuízos ao país. Na verdade, os brasileiros sofrem as consequências do atraso destas estruturas superadas, né, que não foram modernizadas durante os últimos governos e por isso nós estamos atrasados. Nós não podemos perder tempo, né? Aqui está a Cris Oliveira, diz o seguinte: o Brasil está parado, o Congresso precisa parar com essa queda de braço com o presidente, deixar a vaidade de lado e pensar no país. Olha, ô Cris, será que isso está acontecendo mesmo? Está vendo queda de braço? Não, está vendo falta de eficiência. Falta de eficiência. Só isso. Não há quebra de braço. Até poderia dizer, está havendo uma quebra de braço entre o presidente da Câmara e o presidente da República. Mas nem isso está ocorrendo, porque o presidente da República, nesse regime presidencialista, tem muito poder, né? Ele conquista o Congresso com facilidade. Eu digo sempre que o Congresso dança a música que o Palácio do Planalto toca. Cris, presta muita atenção nos acontecimentos. Presta muita atenção, todos vocês prestem muita atenção para julgar
com justiça, não é? Por exemplo, o Senado até aqui não pode ser acusado de nada. Nada que chegou no Senado ficou na gaveta. Tudo que chegou teve solução. Votação, deliberação. É evidente que quando chega na última hora, como ocorreu na semana passada, nós não poderíamos deliberar. Por isso, pedimos para que se convocasse esta reunião de hoje, numa segunda-feira, para que possamos deliberar. A questão da reforma administrativa, da mesma forma, chegou no último dia aqui, não quiseram alterar, porque ainda, quer dizer, venceria hoje, como esta medida provisória que nós estamos votando. Então a Câmara dos Deputados poderia sim votar as alterações que, porventura, nós fizéssemos aqui naquela reforma administrativa, e nós queríamos apenas uma alteração, colocar o COAF no Ministério da Justiça, só isso. Só isso, nada mais do que isso. O Senado poderia sim ter aprovado. Não quiseram aprovar, fizeram um tratoraço para não aprovar. Aconteceu algo inusitado, o líder do governo pediu verificação de quórum do projeto aprovado. Aprovamos o projeto original do governo por unanimidade, praticamente só 4 votos contrários, né? E o que ocorreu? O líder do governo pediu verificação de quórum. Aliás, nós soubemos que tivemos 4 votos contrários por causa da verificação de quórum. Os 4 votos foram contrários apenas na verificação de quórum. Eles não seriam contrários se não houvesse verificação de quórum. Eles foram contrários como protesto, porque houve o tratoraço. Por quê? Se deu isto, não é? Inusitado, eu nunca vi. Eu tenho 42 anos de mandato na política, né? E nunca vi algo assim, quer dizer, a matéria é aprovada por unanimidade e o líder do governo, que tem interesse na sua aprovação, pede verificação de quórum, exatamente para não se votar depois, nominalmente, a questão do COAF no Ministério da Justiça. Então foi uma malandragem, né? Mas, de qualquer maneira, nós aprovamos e agora estamos no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade só da questão COAF. A medida provisória está aprovada, não se altera mais. A única alteração que nós ainda pretendemos no Supremo é colocar o COAF no Ministério da Justiça. Eu vou partir para outro assunto, mas ainda quero ver aqui se tem algum questionamento. Contamos com os senadores e tal. MP 871, senador, por favor, urgente. Agora, vamos lá. Luta pelo Brasil. Já é muita boa sorte hoje no plenário. Tenho certeza que vai ser aprovado. Queremos o fim do foro. Eu acho que essa semana vamos ter uma novidade sobre o foro privilegiado. Não vou antecipar, não, para não gerar falsa expectativa, mas eu acho que vamos ter uma boa novidade essa semana. O que é preciso para que o Brasil deslanche o que está emperrando aqui ao Kleber José Menezes Viana. Então vamos lá, vamos mudar de assunto agora para atender o Kleber, né? Wolf, eu estou indo aqui porque tem lá a câmera do Edu que está atrapalhando, então o Edu tem que vir para cá. É que nós estamos fazendo uma transmissão conjunta aqui, olha, tem aqui o YouTube, aqui está o Facebook, e aqui é o Twitter ou é o Twitter? Então, estão 3 aí, estão transmitindo diretamente, e ainda tem a Tati ali fotografando, né? Então vamos mudar de assunto agora, atendendo ao Kleber, o que é preciso fazer. Bom, no dia 20 de abril, aqueles que nos acompanham diariamente sabem disso, né? Dá licença que eu vou pegar água aqui. Aqueles que nos acompanham diariamente sabem, no dia 20 de abril, eu concedi uma entrevista à Folha de São Paulo. E depois eu fiz vários pronunciamentos. Nessa entrevista, eu disse que o governo corria o risco de desrespeitar a regra de ouro e a consequência
é gravíssima, não é? A consequência é um pedido de impeachment, isso pode ocorrer. E aí o que aconteceu? Muitos me atacaram aqui, muitos me atacaram. Não sei se muitos ou vários, mas fui atacado aqui. Pessoas que não compreenderam, que acharam que eu estava desejando o impeachment. Deus me livre de desejar o impeachment no início de governo, não é? Isso é uma tragédia para o país, não tem sentido isso. Desejar mal ao povo brasileiro? Jamais. Jamais vou desejar mal ao povo brasileiro. Então, é evidente que o nosso propósito foi o da colaboração, chamando a atenção do governo para a necessidade de providências urgentes para evitar o desrespeito à regra de ouro, que a regra de ouro, ela impede o governo de tomar empréstimo para pagar despesas correntes. Por exemplo, a aposentadoria é despesa corrente. Os benefícios da prestação continuada se incluem entre as despesas correntes, folha de pessoal. Se o governo tomar empréstimo por não ter dinheiro para cumprir esses compromissos, ele desrespeita a regra de ouro. Isto é crime de responsabilidade e implica, sim, impeachment de presidente da República. Então nós fizemos este alerta, depois vários pronunciamentos, várias lives, explicando isso, e depois o governo encaminhou ao Congresso um projeto pedindo 248 bilhões de reais para atender a esses compromissos. São benefícios previdenciários, benefícios da prestação continuada. O governo alega também que esses recursos seriam aplicados no Plano Safra e também no Bolsa Família. E eu dizia, se o Congresso não aprovar esse projeto até final de junho, o governo desrespeita a regra de ouro ou faz um contingenciamento gigantesco que vai paralisar a máquina pública, vai paralisar o governo em setores essenciais. Setores essenciais estariam comprometidos, saúde, educação, segurança pública. Os cortes já estão sendo feitos, o chamado contingenciamento, que na verdade é corte de recursos, não é? Você toma o dinheiro que iria para as universidades federais, você toma parte desse dinheiro. Você toma parte desse dinheiro do Ministério da Defesa, toma parte do dinheiro que vai para o Ministério da Saúde. Isso é denominado contingenciamento, mas é um corte dos recursos, né? Então é cortar, sim. Os governos passados fizeram isso. Em determinada oportunidade, o governo do PT cortou 10 bilhões da educação. 10 bilhões. Exatamente para fugir do impeachment, né? Porque se você rompe com a regra de ouro, afronta a regra de ouro, você se prepara para o processo de impeachment. E eu também disse, depois que esse projeto foi encaminhado pelo governo, eu disse que ele estava superfaturado, né? Que o governo não necessitava de tanto neste momento, não necessitava de 248 bilhões. Pouco mais de 100 bilhões seriam suficientes para atender a esses compromissos e não afrontar a regra de ouro. Agora parece que o governo está estudando a possibilidade de menos, né, para 147 bilhões. E hoje o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto, fez essa declaração que o momento é grave e que há risco, sim, de desrespeitar a regra de ouro, que levaria a essas consequências que nós não desejamos. Então, é alguém do governo. Aliás, lá no Texas também, o próprio presidente Bolsonaro disse isso. Vocês querem o impeachment? Foi o que ele disse. Se nós não tivermos esses recursos, vocês querem o impeachment. Então, esta é uma realidade. A situação é grave. É claro que nós estamos aí próximos de um colapso na economia do país. Esta pergunta do Kleber, o que fazer, nos leva
a defender as reformas com urgência. Mas eu não sou daqueles que vou iludir as pessoas dizendo que a reforma da Previdência resolve todos os problemas. Estão sendo muito otimistas com a reforma da Previdência. Ou não estão sendo sinceros, ou são muito otimistas e acreditam em milagres, né? Quando se fala que em 2 anos a reforma da Previdência vai gerar 4 milhões de emprego. Ela pode, se for mal feita, inclusive reduzir o número de empregos, porque empurra trabalhadores para a informalidade. Se trabalhadores sentirem que não vale a pena a contribuição, porque ela aumentou demais, não vale a pena em razão de uma aposentadoria que virá muito tarde e sem o padrão que se desejava, é um estímulo à informalidade. Por essa razão, nós estamos achando que os otimistas precisam ter mais cautela na comunicação com as pessoas, porque sinceridade é fundamental. Ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser iludido. A frustração é maior quando se sente que houve uma mentira, uma mistificação. Quando se percebe que escamotearam a realidade para vender uma falsa ideia de que determinada reforma poderia produzir resultados extraordinários. Então o governo fala em 1 trilhão de economia, é também eu acho que é uma previsão, isso não dá a certeza de que se alcançará esta economia em 10 anos, mas mesmo que ela seja alcançada, eu tenho dito e repetido insistentemente que não é suficiente, porque esta economia desapareceria em apenas 2 anos, né, de déficit nominal, já que o déficit nominal deste ano é de 517 bilhões de reais, e no próximo ano esse déficit certamente será superior. Portanto, em 2 anos nós estaríamos liquidando, né, esta propalada economia de mais de 1 trilhão de reais em 10 anos. Bem, eu estou dizendo que não basta a reforma da Previdência, e você pode perguntar, então o que é necessário? O que era necessário fazer no início e o que ainda pode ser feito agora? Era necessário no início, já no primeiro dia, a instituição de um limitador emergencial de despesas da ordem de 10% do total de despesas do governo. Com isso, nós liquidaríamos o déficit de 139 bilhões de reais. Isto não foi feito. Pode ser feito. Os cortes estão sendo feitos agora, mas de forma aleatória, desorganizada. Não há um foco, não há uma ação linear de cortes que proporciona um resultado maior. Então, perdemos esta oportunidade. Logo no início do governo, eu vinha pregando isso bem antes da posse do presidente, ainda durante a campanha, né, conhecendo a realidade fiscal do país, as dificuldades econômicas e principalmente a desarrumação das contas públicas. Eu vinha já durante a campanha eleitoral pregando esse instituto do limitador emergencial de despesas, que foi uma inovação na Alemanha com Angela Merkel em 2008. Ela cortou mais, cortou 3% do produto interno bruto da Alemanha. Aqui nós cortaríamos 10% das despesas. E lá o Obama depois, também na esteira do que fez a Angela Merkel, também adotou esse procedimento. Aqui no Brasil nós perdemos a oportunidade porque um presidente da República chega sempre com muito entusiasmo, com muita energia, com muito apoio popular. Então é no início que se faz isso. Não se fez. Agora nós estamos verificando o governo desesperadamente providenciando alguns cortes, como esse das universidades federais, do Ministério da Defesa e outros. São necessários
indiscutivelmente, porque ninguém pode fazer milagre. Se abrir um rombo nas contas públicas do país, abriu esse buraco enorme, não há como tapá-lo assim imediatamente, logo nos primeiros meses da gestão do novo governo. Então, nós estamos aqui exatamente para sugerir e também, eventualmente, fazer uma crítica construtiva, porque ela é absolutamente necessária. Olha, infeliz da nação que não tem uma oposição responsável, construtiva, né? O objetivo não é destruir, é construir. Então, isso não foi feito. Agora, há uma outra questão que eu acho fundamental, que o governo tem que discutir. As desonerações. Este ano serão 310 bilhões de reais de desonerações. Ou seja, 310 bilhões menos nos cofres públicos. Só para comparar, essa medida provisória que nós vamos votar hoje, e que vocês estão pedindo para votar, eu vejo aqui campanha pelo WhatsApp, recebi várias mensagens, precisa estar quórum, precisa estar presente, precisa votar favorável, dá 10 bilhões de economia. As desonerações tiram 310 bilhões. E essas desonerações, até agora, ninguém demonstrou que beneficiaram o povo brasileiro. Não houve redução do preço dos produtos, das empresas beneficiadas com as desonerações, e também não houve geração de empregos, porque o desemprego cresceu. Portanto, o benefício das desonerações ficou no caminho, ficou localizado, os benefícios ficaram, vamos falar o português correto aqui, né? Tem gente muito preparada aqui me ouvindo. Os benefícios ficaram. O ministro da Educação foi tremendamente criticado pelos erros de português que ele cometeu debaixo daquele guarda-chuva, que ele se apresentou como artista e não como ministro, né? Então, errar o português eventualmente é normal, todos nós erramos, especialmente quando estamos aí empolgados com a tese que defendemos. Então, eu estava dizendo que as desonerações, elas tiram dos cofres públicos 310 bilhões de reais. Dos municípios brasileiros, 65 bilhões neste ano. E o governo da União fez cortesia com o chapéu alheio. Os municípios não foram consultados se desejavam essa política de desonerações, de benefícios tributários concedidos a nichos do empresariado, não é? Então são 65 bilhões. E a Previdência, quanto perde? Vou dar um dado de 2016 que eu já apresentei aqui várias vezes, né? Mas é bom repetir sempre, para elucidar, até porque nós estamos discutindo a reforma da Previdência e estamos discutindo aqui, houve a indagação sobre as medidas que devemos adotar para recuperar a economia do país. Então, as desonerações retiraram da Previdência 144 bilhões em 2016. O déficit foi de 280 bilhões. E se nós considerarmos também a desvinculação dos recursos da União, a chamada DRU, que retirou 92 bilhões, nós teríamos um déficit, sim, na Previdência, mas de apenas 22 bilhões. Então seria muito mais fácil resolver esse déficit com uma reforma da Previdência. E, aliás, quando nós discutimos aqui o combate às fraudes, né, e nessa medida provisória, nós esquecemos de cobrar, mais uma vez, a cobrança dos grandes devedores da Previdência, grandes empresários, grandes empresas, bancos, especialmente bancos que ganham fantásticas somas de lucro, não é? Neste último trimestre, mais de 20 bilhões, 5 bancos apenas, mais de 20 bilhões de lucro, não é? Então, alguns destes bancos devem à Previdência, inclusive banco público. Então, o governo deve para a Previdência. Se nem o governo paga, como exigir dos outros grandes devedores, Banco do Brasil, Petrobras, a Petrobras deve à Previdência. Então é preciso pagar. Os grandes devedores precisam pagar o que devem à Previdência.
até para que a reforma seja mais justa. Porque, na verdade, quando se fala em acabar com privilégios, é uma meia-verdade, não é? Na verdade, não se acaba com privilégios, mas, com certeza, se alcança os mais pobres. Isso não há nenhuma dúvida que se alcança os mais pobres. É uma reforma necessária, porque, se nós não fizermos esta reforma, os mais pobres sofrerão mais, porque eles não terão aposentadoria no futuro. Então, o sacrifício é deles? É mais deles? Com segurança. Mas o benefício também pode ser deles se nós tivermos um sistema seguro, autossustentável, que vai garantir uma aposentadoria no futuro. E a reforma deve ser vista desta forma. Temos, obviamente, que ir além desta reforma. Para completar aqui a resposta à indagação, a reforma tributária, eu considero, do ponto de vista do crescimento econômico, a mais importante. Nós temos um modelo tributário de terceiro mundo, não de quarto, não, de quinto mundo, não é? Existe quinto mundo? Se existe, o modelo tributário do Brasil é de quinto mundo, porque alguns pagam demais, outros pagam de menos e outros nada pagam, porque sonegam, uma vez que o sistema tributário é perverso, e alegam que, se não sonegarem, vão à falência. Então preferem sonegar. Além da corrupção, que muitas vezes ocorre com propinas a fiscais da Receita, exatamente porque, considerando um modelo injusto, perverso, deixam de pagar. Então, a reforma do sistema tributário é essencial para alavancar um processo de crescimento econômico compatível com as potencialidades econômicas do nosso país. Nosso modelo está muito distante do modelo da Europa, do modelo dos Estados Unidos, e certamente isso nos leva também a uma competição desigual quando exportamos os nossos produtos. Se nós somos, em matéria de produção, somos imbatíveis, por exemplo, no campo, na agricultura, nós perdemos muito quando exportamos, em razão das barreiras alfandegárias, não alfandegárias, mas também e, sobretudo, em razão do nosso modelo tributário, que nos coloca em desvantagem com os nossos concorrentes. Então, se nós queremos estimular investimentos, geração de renda, receita pública e, sobretudo, de empregos neste país, temos que fazer com urgência a reforma tributária. Vai melhorar o ambiente de negócios também. Este combate à corrupção, aí nós chegamos a esse pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção. Eu tenho aqui 13 propostas, projetos que tramitam no Senado há bom tempo, na linha, na esteira desse projeto que vem do Ministério da Justiça. São matérias semelhantes, similares, né, que poderiam, portanto, já terem sido aprovadas aqui, mas seguramente esse pacote aprovado, endurecendo a legislação criminal no país, de certa forma institucionalizando uma política de combate à corrupção que tem que ser permanente, definitiva. Se isso ocorrer, nós vamos melhorar a nossa imagem no exterior e certamente teremos o retorno de recursos, de investimentos que foram embora daqui, expulsos aí pela corrupção e pela incompetência e, sobretudo, pela insegurança jurídica. A importância do legislativo reside exatamente na necessidade de estabelecermos uma legislação que ofereça segurança jurídica aos investidores, aos empreendedores, aos empresários e trabalhadores. Por essa razão, as reformas são essenciais. E eu falaria ainda da reforma do Pacto Federativo, né, um novo Pacto Federativo, para distribuir melhor os recursos que seriam arrecadados com um novo modelo tributário. E, além disso, a reforma política, né, que eu tenho até vergonha, vou dizer com sinceridade, de falar em reforma política, né, fico constrangido, porque é uma dívida da classe política brasileira, especialmente do legislativo. O executivo tem responsabilidade. Certa vez, quando o presidente Fernando Henrique assumiu
à presidência da República, acho que no seu segundo mandato, ele me convidou para conversar sobre reformas e perguntou sobre a reforma administrativa, já que tinha feito no Paraná foi no primeiro mandato, não foi no segundo não. Tinha feito no Paraná uma reforma administrativa que alcançou sucesso e repercussão, e ele quis conversar sobre a reforma administrativa. E eu indaguei, e a reforma política, que é a matriz de todas as reformas? Ele diz, não, nós vamos fazer, o Executivo vai fazer a reforma administrativa, a reforma econômica, e cabe ao Congresso fazer a reforma política. Aí eu disse a ele, então não vai acontecer essa reforma, porque há muito corporativismo, e a reforma política tem que ser liderada pelo presidente da República, que tem muita força no Congresso Nacional. Então, se nós ficarmos debatendo, eu não era parlamentar na época, tinha deixado o governo do Paraná, não disputei a eleição, estava sem mandato, não era, portanto, parlamentar. Mas eu disse, os parlamentares debaterão durante muito tempo e não chegarão a um consenso para aprovação da reforma política. Cabe ao presidente da República a iniciativa. Na campanha eu dizia isso, que se fosse eleito presidente da República, elegeria uma comissão de juristas especialistas para a elaboração de uma reforma política e, como presidente, subscreveria, encaminharia ao Congresso para deliberação. Acho que teria que ser feito desta forma. Não tem sido assim, infelizmente. Por isso, nós não chegamos ainda a uma reforma política. Eu próprio apresentei agora aqui cerca de 3 projetos no campo da reforma política, mas aí nós ficamos com uma legislação coxa de retalhos, né? Porque são alterações pontuais que acabam sendo concretizadas ou não, muitas vezes não são concretizadas, mas certamente nós estamos devendo ao Brasil um novo modelo político compatível com as aspirações do nosso povo. E enquanto nós não tivermos um novo modelo com uma reforma política importante, nós vamos viver as mazelas da corrupção no processo eleitoral e vamos sempre ser vítimas de escolhas não adequadas, não é? Eu creio que nós somos vítimas das nossas escolhas, quase sempre. E se nós continuarmos com esse modelo político, estaremos sujeitos a escolhas não inteligentes, não adequadas. Estaremos sujeitos a escolhas que não são as melhores. E depois sempre vem a frustração. Das escolhas infelizes, a frustração, a decepção. Por isso a reforma política é fundamental. Nós pensamos desta forma, imaginamos que poderíamos sim realizar uma reforma política. Estamos completando aí 18 minutos e não sei se vocês já cansaram aí. Se não cansaram, eu vou continuar mais um pouco aqui. O Edu está fora de forma, hein, Edu? Você está cansado aí. O Edu está fazendo a transmissão para o Twitter aí. Eu estou achando que está meio comprometida essa live aí no Twitter. Deixa eu ver aqui o que tem de indagação aqui. Tem uma Thaís aqui, as pessoas não leem nem ouvem coisas que criticam o governo. Isso as formas manipuláveis, porque não tem senso crítico e tal. Aí ela faz uma análise aqui longa. A Thaís, muito obrigado, Thaís. Tem razão, é preciso ter senso crítico, não é? A mitologia não leva a lugar nenhum. A mitologia leva ao fracasso. A mitologia leva à injustiça nas decisões. Quer dizer, essa empolgação exagerada, às vezes, não constrói. Então, nós temos que ter pé no chão. Pé no chão. Não existem heróis na política. Não existem heróis. Nós temos que buscar as pessoas lúcidas, competentes e probas na política. As pessoas honestas. Mas não devemos fazer nenhuma delas de herói, porque nós não somos heróis na atividade política. O herói é o trabalhador, esse sim, que
sobrevive com uma miséria de salário, este é herói. Nós não somos heróis, não. Deixa eu ver aqui. Ajude o presidente nessa batalha, eu estou ajudando muito. Anita Soares, na medida do possível, nós estamos ajudando. A Sueli pediu para continuar, para não parar. Aí, ó, vocês aguentem aí que estão pedindo para continuar aqui, nós vamos continuar. Aí, de Jair Trindade. Se os políticos brasileiros copiassem os seus comportamentos, o senador Álvaro diz, tá, muito obrigado. Quando é elogio aqui, eu fico meio sem graça, né? Então, muito obrigado, Jair. É isso mesmo, é preciso acabar com os privilégios, economizar o máximo, gastar pouco com despesas correntes, né, que são essa despesa de custeio, eliminar, portanto, o que é perdulário, né, a superposição de ações, paralelismos, estruturas desnecessárias, liquidar ministérios que não funcionam, que não são necessários. Queriam criar mais 2, nós teríamos que liquidar mais alguns. Nós achamos que com 15 ministérios o governo governa. Aliás, é preciso dizer que nos países com mais de 20 ministérios, os países se tornam ingovernáveis. Nós temos 22 aqui, nós estamos no limite. Países com mais de 20 ministérios são ingovernáveis. É um exemplo mundial, é um exemplo de outras nações. Isso demonstra que é preciso enxugar, né? Que é aquela história, aquela frase, né, que gostam aí, menos Brasília e mais Brasil. É verdade, tem que ter menos Brasília no sentido de tudo para Brasília, obviamente, o povo de Brasília merece, mas menos ministérios, menos cargos comissionados, né? Menos toma lá da cá, menos apadrinhamento político, menos protecionismo na área pública, né? O que é preciso é governo eficiente. O ideal é um governo enxuto, né? Menos gastador e mais eficiente, mais competente, mais qualificado tecnicamente, não é? Isso é que é ideal. Vamos lá aqui. Muito obrigado pelos estímulos aqui, são muitos, né? Aí também há muito pedido pela medida provisória, como o André Gaudêncio, por exemplo, o Lucas Jesus, a Sônia Maria pede aprovação do crédito suplementar, sobre o qual eu falei aqui, que é o projeto número 4, né, que é importante. Nós temos que aprovar. Desde o início eu estou defendendo a aprovação, mesmo com o superfaturamento, porque, na verdade, o governo aí foi esperto lá na área econômica e falou, vamos pedir o dobro, porque assim a gente tem uma reserva aqui, não é? Mas agora parece que o governo está admitindo a reduzir. De qualquer maneira, nós temos que aprovar, com a redução ou sem ela, porque temos que dar mais um tempo para o governo ajustar as contas, né, tomar providências que melhorem. Muito pedido aqui pelas medidas provisórias, né? O Raimundo Nonato de Menezes diz, essa reforma política e o tal do parlamentarismo, porque critica a vantagem, só dá dissolver o parlamento, só isso, porque os políticos deram sempre as mesmas. O Raimundo, é o seguinte, o parlamentarismo hoje seria um desastre em função do parlamento que temos, não é? O parlamento está tumultuado, nós verificamos na Câmara muito tumulto, muitos partidos políticos. Então, antes de uma reforma política, inclusive para reduzir o número de partidos políticos em funcionamento no Congresso, não é que eles não devem existir, podem existir, mas em funcionamento no Congresso nós temos que limitar. Só os partidos que conquistarem votos do povo e não meia dúzia de votos pingados, mas o voto suficiente para dar representatividade, só esses partidos podem ter representação no Congresso. Antes disso, não dá para discutir o parlamentarismo. Eu sou hoje presidencialista, porque temos que ter mesmo poder na presidência da República para promover as mudanças necessárias. O Clóvis Ramos, coragem e tal, pois os alicerces estão balançando. Estamos chegando perto
da cura, embora o paciente dê a impressão que está morrendo. Às vezes nós estamos no limite, né? E temos que sair do chão, do fundo do poço. Quando se está no fim do poço tem uma vantagem, só dá para sair, não dá para afundar mais. Então, está mais ou menos assim o país, né? E nós temos que procurar, então, essa busca de futuro, né? Que muita gente escrevendo, inclusive com textos bastante longos aqui, né? Com opiniões. São muitos os participantes, por isso fica difícil. Aurora Janete de Carvalho: a falta de conhecimento gera tudo isso. Tem gente achando que tudo será resolvido com um toque de caixa. Acompanho o seu empenho, às vezes fico sem esperança. Tanta coisa que tem que mudar e mais competência com seus ministros. Obrigado, Aurora. Continue acompanhando, não perca as esperanças, nós não podemos desistir, não podemos jogar a toalha. Nós vamos continuar brigando bastante, pelo menos durante o nosso mandato aqui. Tem aí mais 3 anos e meio de mandato, né? Estamos começando agora, o governo precisa de tempo. A Sônia Reis. O Vitório dá os parabéns pelas palavras sensatas, bem colocadas. Obrigado, Vitório Neto. E é importante ter também esse estímulo. Aí o Lucas pedindo pela medida provisória. Magalhães manda um salve para o AD Piauí. Neis Magalhães. Um salve, então, para o AD Piauí. O Piauí do nosso senador Elmano Ferrer, né? Aqui pedindo também a medida provisória 871 urgente e o PL 4, esse sobre o qual eu falei, é a Graciana Cunha que está pedindo. O Marcelo Cunha também, tornar o voto branco um voto válido é positivo? Candidaturas independentes, qual a sua opinião? Marcelo, eu prefiro o fortalecimento dos partidos, né? A redução do número de partidos e o fortalecimento deles, buscar credibilidade. Os partidos hoje são siglas para registro de candidaturas sem credibilidade alguma. Alguns partidos se tornaram organizações criminosas, não é? E por isso essa descrença em relação aos partidos e esse pedido de candidatura independente. O Douglas Lopes pergunta se o FGTS vai ser liberado. O ministro anunciou a liberação do FGTS na esperança de injetar recursos na educação, aliás, na educação não, recursos na economia. A educação eu falei porque li aqui, né? O de Jair Trindade dizendo que a educação é a base de tudo. O Barack Obama disse isso há poucos dias em São Paulo, numa palestra que ele fez. Aliás, ele ganhou uma grana danada para falar uma novidade, né? Que a educação é fundamental. Mas ele tem o direito, né? Ele faz por merecer, porque conquistou essa notoriedade internacional. Ele cobra uma nota violenta para fazer uma palestra. Parece que é $200 mil, né, Edu? 200 mil, 250 mil dólares. É uma coisa maluca, né? Agora, quem paga para ver, paciência, é R$1.000 ou $1.000 para o ingresso, acho que é R$1.000 o ingresso no Brasil. Mas o Barack veio a São Paulo e levou mais de 200 no bolso. É isso aí, mas vamos lá. Esse aqui, o Judson Ribeiro, eu sou um democrata, então ele diz aqui, sou Bolsonaro, mas concordo com muitas coisas com você. Obrigado por concordar. Dá uma sacudida no Maia e no Davi, eles estão se achando a última bolacha do pacote. Confio no senhor para votar as medidas urgentes, senador. Vamos votar, sim. Vamos... Essa bolacha do pacote aí
Quem quer essa bolacha aí? Está à disposição. É a Eleni da Silva Ramos. Você tem razão, tem que sacudir. Pelo seguinte, mas olha, é um tripé, né? O presidente da República, na verdade, ele influi muito na escolha do presidente do Senado e da Câmara. E o presidente Bolsonaro apoiou o Davi, o governo apoiou o Davi aqui para ser presidente do Senado, e lá apoiou o Rodrigo Maia. Então, tem que haver um entendimento entre os três para uma ação conjunta. E o que cabe aos dois presidentes é agilizar, porque eles são responsáveis pela pauta. Então, se há um entendimento, desde a eleição deles com o presidente da República, há um entendimento também para a pauta, para definir a ordem do dia, a prioridade dos projetos. Então, tem razão, tem que sacudir os presidentes, porque nós dependemos muito da agilidade deles para desempenharmos aqui, apresentarmos um desempenho favorável, bem produtivo, né? O Joaquim Guimarães, parabéns pela atuação, continue defendendo o interesse do Brasil, obrigado. A Maria Cristina também pediu para continuar a live, para continuar falando. A Edinalva Jesus, estão todos atentos à votação da 871. Não há nenhum risco de... Eu acho que não. O governo pediu para os seus senadores para virem. E o nosso partido, que é independente, todos estarão presentes. Todos os nossos senadores estarão presentes. Alguns ficaram até o final de semana aqui em Brasília para não ter risco de ausência hoje. Lucir Marchiori, reforma tributária com redução de impostos. O brasileiro não aguenta mais de tanto imposto, especialmente no consumo. Nós temos que reduzir a carga tributária no consumo. Aliás, os nossos banqueiros aí são muito felizes, né? Porque os tributos são insignificantes em relação aos bancos que ganham horrores, né? Então é preciso justiça em relação ao modelo tributário. A Maria Eduarda está pedindo o fim do foro privilegiado. E olha, nessa semana, eu repito, é possível que possamos ter uma novidade. Vamos ter uma novidade em relação ao foro privilegiado. Dina Helena Fernandes, como sempre... obrigado, viu? Obrigado aqui pelo estímulo aí. Bartolomeu, senador, obrigado também aí pelo estímulo. O FGTS vai ser liberado? Está perguntando aqui, agora é o Douglas Lopes perguntando. Diz aí, você sabe se isso vai ocorrer? Eu tenho FGTS inativo. O governo anunciou, o ministro Paulo Guedes anunciou que haverá a liberação do FGTS. A Lorena Guerreiro Vitória Schmidt, vamos ter coerência, nem pesar para pobre nem rico. Agora estou escutando. Rico vai ser sacrificado. Vamos ser justos. Rico no Brasil parece que é pecado. Vamos administrar com sabedoria e equilíbrio. Sincronia e sabedoria. Muito bem, Lorena. O objetivo não é matar o rico, porque matando o rico, o pobre também vai embora, não é? Aliás, se você quer reduzir desigualdades sociais, se você quer eliminar a pobreza, comece valorizando quem empreende, quem investe. Portanto, nós temos que compatibilizar os interesses do trabalho e do capital. É fundamental oferecer segurança jurídica para os investidores, um modelo tributário compatível com a nossa realidade, enfim, justiça. Acho que não há por que combater o rico. Se quer defender o pobre, você tem que proteger também o rico, não é? Então você tem razão. Vamos em frente aqui. Obrigado, Anita Farias, Lucas Jesus, Tereza Cavalcante, Valdemir Eliseu, Maria de Fátima Alves, João Braciac, muitos pedindo
pelas medidas provisórias. Morbeck Lima Dils. Eu nunca imaginei que as pessoas estivessem tão ligadas nessas medidas provisórias, né? Porque elas dizem respeito mais ao interesse do país, né, do que individualmente, né? Então, combate fraudes e tal. É evidente que quando você defende o interesse do país, está defendendo o interesse das pessoas. Aqui, de Jair, já falei do Jair, Jorge Bernardino. Muito obrigado, viu, Jorge Bernardino? A Tereza, obrigado. Cabral, é do Mato Grosso, na Viraí, do Mato Grosso do Sul, obrigado, Cabral. Gilson Rodrigues, que ele pede aqui para reunir com o governo e falar da nossa experiência como gestor no Paraná, contribuir para que o país vá bem. 5 meses de governo, mas tem que demonstrar que está querendo ajudar. Tenho demonstrado todos os dias, viu, meu caro Gilson? Inclusive, logo no início dos trabalhos aqui, nós reunimos a bancada, ligamos para o presidente e dissemos: olha, somos independentes, mas queremos ajudar. Tudo que for bom para o Brasil, conte com o nosso apoio. O presidente foi comunicado disso. Valdiva Vogel, MP 871. COAF nas mãos do Moro e com as mãos de Deus, a luta e garra. Muito obrigado. Noemi Maria Mendes, muito obrigado. Reginaldo de Freitas pergunta se vai liberar o FGTS. Sim, foi anunciado. Bom, já que há tanta solicitação aqui, nós vamos informar bem como o governo vai proceder, se ele já está decidido mesmo, ou se anunciou e recuou, ou se vai mesmo liberar o FGTS. Nós vamos verificar e depois informamos melhor aqui para todos, né? Edson Borges, qual a sua opinião sobre o caráter e as ações do atual presidente do Senado? Bem, o nosso Davi Alcolumbre é uma pessoa muito simples, muito modesta, tem bom ambiente na casa, conseguiu pacificar aqui o Senado e nós temos que ajudá-lo. Nós temos que ajudá-lo e estamos fazendo o possível aqui para ajudá-lo. Você sabe que, inicialmente, eu pretendia disputar a presidência do Senado, em função do apoio nas redes sociais, sobretudo, mas em determinado momento nós chegamos à conclusão que não haveria mudança no Senado se mantivesse a minha candidatura, já que ela dividiria os votos do Davi e favoreceria o candidato do MDB, que seria a continuidade. Nós esperamos que o nosso presidente Davi Alcolumbre possa realmente justificar a sua eleição, ainda está em tempo, né? Ele tem pouco mais de 3 meses, começou em fevereiro, e nós esperamos que ele possa realmente evoluir e mudar muita coisa. Nós estamos aqui para colaborar. Bom, acho que agora chega, né? Já cansaram ali, estou vendo o pessoal cansado aí de segurar as câmeras aí. Queremos agradecer a todos vocês pela participação, foi muito bom essa conversa com vocês. É quase um monólogo, né? A gente interage aqui um pouco, mas veja, é muita gente participando. Eu quero agradecer muito. Eu quero dizer a vocês o seguinte: do dia 21 ao dia 27, quando nós atuamos mais aqui na nossa página do Facebook, nós tivemos um alcance em 7 dias, do dia 21 ao 27, nós alcançamos 29 milhões de pessoas. Veja, 29 milhões de pessoas. A nossa página não chegou ainda a 1.300.000 seguidores. Isso significa o quê? Que os nossos seguidores aqui, vocês, os nossos amigos, são multiplicadores. Não são robôs, nada de fake, são verdadeiros e multiplicam. Por isso nós chegamos a alcançar 29 milhões de pessoas. Nessa semana só teve o presidente Bolsonaro na nossa frente.
em matéria de alcance aqui nas redes sociais. Por isso quero agradecer muito a vocês todos e pedir que continuem nos ajudando, fazendo campanha a favor da nossa página, né? Pedindo aos seus amigos, aos seus conhecidos, para que se tornem aqui nossos seguidores. E também do YouTube. O meu YouTube ainda está fraco, né? Nós estamos aí com 23 mil inscritos apenas. Estamos começando agora e vamos dar maior atenção também ao YouTube, né? E eu quero pedir a todos vocês que estão no nosso Facebook que se tornem também seguidores do YouTube. Se inscrevam lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Acho que você sabe como é que se inscreve, né? Depois também, aqueles que, como eu, não têm conhecimento dessa tratativa, né, de como se inscreve no canal e tal. Eu estou dizendo porque eu também não sei não, viu? Então, nós vamos orientar. Aqueles que não sabem, nós vamos orientar aqui na nossa página do Facebook, no Twitter, no Instagram, como se faz para inscrever no nosso canal do Facebook. Inclusive, nós estamos tentando alterar até o nome ali, porque... Já mudou? Não, do YouTube. Do YouTube, exatamente. Estamos tentando alterar ali, porque tem lá um 45, da época que eu pertencia ao PSDB, e nós estamos pedindo ao YouTube que faça essa alteração. Agora, o nosso número é 19, mas não há necessidade nem de constar o número, desde que se altere, né? Nós estamos fazendo esta solicitação. Mas, mais uma vez, eu faço esse apelo, né, para que todos nos ajudem, os que estão aqui como seguidores. Nós temos hoje 1.290.585 seguidores na página do Facebook. Tem mais de 300 mil no Twitter, tem mais de 130 mil no Instagram e com 23 mil no YouTube. É muito pouco ainda no YouTube. Nós queremos ir muito além disso, por isso estamos pedindo a todos aí que nos ajudem, que façam uma campanha aí para que as pessoas venham para a nossa página do Facebook e também se inscrevam no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, está quase na hora do almoço aí, um bom almoço a quem vai almoçar. E à tarde nós estaremos no plenário do Senado, a sessão começa às 14 horas, hoje teremos a sessão deliberativa às 16 horas, quando então iniciaremos o debate das medidas provisórias e a votação delas. Eu repito que nesta segunda-feira o plenário estará cheio. Muito obrigado a todos vocês. No final do dia nós podemos voltar aí com as novidades. Um grande abraço.